100 anos, tinha 22 ou 23 anos, na altura. Contextualiza-se na Primeira Guerra Mundial e nas experiências que ele teve como médico ou estudante de medicina com doentes de guerra que estavam submetidos a uma ansiedade e a um stress muito grande e cujo tratamento era feito muitas vezes na linha da psicanálise freudiana através da libertação do discurso oral. E, portanto, o discurso livre e sem qualquer limite e repressão. O impacto disto, sabemos hoje que foi enorme. Por um lado, representou uma libertação do discurso que até aí não existia. Uma liberdade discursiva inteiramente nova, que marcou todo o desenvolvimento da literatura, da poesia e da arte no século XX. Não podíamos de maneira nenhuma deixar de recordar este centenário tão importante, em que teve consequências tão grandes em termos artísticos e poéticos, mas também em termos de aventura humana, que foi o automatismo psíquico. Para recordarmos esta experiência, eu vou pedir à Risoleta que nos leia um texto muito curto de André Breton, em que ele faz uma retrospectiva daquilo que lhe aconteceu em 1919 para escrever este livro. Sabe-se, ao menos até certo ponto, o que eu e os meus amigos entendemos por surrealismo. Esta palavra, que não é invenção nossa e que nós podíamos ter deixado ao vocabulário crítico mais vago, é por nós empregue num sentido preciso. Designamos com ela um modo de automatismo psíquico que equivale em tudo ao estado de sonho, estado, porém, difícil de definir. Perdoem-me intrometer aqui uma observação pessoal. Em 1919, a minha atenção tinha-se fixado sobre frases mais ou menos parciais que, em plena solidão, no momento do adormecer, se tornam perceptíveis para o espírito sem que lhes seja possível descobrir uma determinação prévia. Estas frases, notavelmente imaginativas e de uma sintaxe perfeitamente correta, surgiam como materiais poéticos de primeira qualidade. Esforcei-me, antes de mais, por retê-las. Foi só um pouco mais tarde que Foucault e eu pensámos reproduzir de forma voluntária o estado em que elas ocorriam. Bastava, para tanto, abstrairmos-nos do mundo exterior. Foi desse modo que elas nos chegaram durante 2 meses, cada vez mais copiosas, sucedendo-se em catadupa, sem intervalo e com uma rapidez tal que foi preciso recorrer a abreviações para as registarmos. Les champs magnétiques não são senão a primeira aplicação desta descoberta. Cada capítulo não tinha outra razão para acabar a não ser o fim do dia em que era iniciado, e de um capítulo para outro só a mudança de velocidade sortia ligeiras diferenças. Aquilo que digo, sem prejuízo de ridículo ou de alarme, tende sobretudo a estabelecer que, na ausência de qualquer intervenção crítica da nossa parte, os julgamentos aos quais nos expusemos publicando um tal livro não faziam sentido. Era um risco atender mesmo maliciosamente outra voz que não a do nosso transe, comprometendo assim na sua essência esse murmúrio que se basta a si mesmo. Penso que foi o que sucedeu. Nunca mais depois disso, quando o captámos com fins precisos, ele nos levou tão longe. E, sem embargo, ele foi de tal ordem que não espero qualquer revelação senão dele. Nunca mais deixei de estar convencido que nada do que se diz ou faz vale fora da obediência a este ditado mágico. Está aí o segredo da irresistível atração que exercem certas entidades, cujo único interesse é serem o eco daquilo que podemos tomar como a consciência universal, ou, preferindo,
do haver colhido sem lhes penetrar todo o sentido algumas palavras que caíam na boca da sombra. Entrée de Médium, 1922. Porque teve uma polémica com o Antero de Quental, foi muito maltratado pelo Antero de Quental e se tornou numa espécie de figura de bode expiatório da cultura portuguesa oitocentista. Tudo aquilo que era retrógrado estava associado ao António Feliciano de Castilho. Verão e lerão depois na revista o que é possível hoje ver no António Feliciano de Castilho, de inovador até no seu tempo e no seu século. Eu vou apenas pedir à Risoleta que nos leia um texto de 1849, e que é um texto que seguramente surpreenderá a maior parte de nós. Falemos hoje do exército, com licença dos vossos lares e das vossas árvores, que sempre em ouvindo tal palavra se estremecem e se horrorizam. Que é um exército? É um mal, complexo de males sem número e que só por uma necessidade absoluta se pode tolerar. O soldado é ora um escravo, ora uma vítima. A família do soldado, órfã, esbulhada de parte do seu haver mais sagrado. A pátria não tem carga mais onerosa, nem a humanidade coisa que tanto a veste e lhe repugna. Todas as considerações sociais, económicas, morais, religiosas, científicas, literárias e artísticas, todas sem exceção vêm jurar contentes no processo contra o exército, para que tem logo havido em todos os tempos exércitos, e para que os há ainda hoje em tantas partes, umas vezes para a conquista, outras para a defesa contra invasores, outras para a tranquilidade interna. No primeiro caso é o exército uma arma em mão de salteador. A história chama-lhe um brasão. Portugal, como todas as nações heroicas, o teve e com ele se engrandeceu. No segundo caso, é um escudo que está afrontando e esmagando no próprio corpo que defende. Do mal, o mal. Das armadas invasoras procedem fatalmente as armadas defensivas. No terceiro caso, é um remédio violento e dispendiosíssimo para a doença que em parte se devia prevenir pela higiene, ou, chegando a declarar-se, acudir-se com menos ruído e mais eficácia. Podemos nós ser conquistadores? Não. Logo, se temos exército, não é para a conquista. Temos que nos defender de estranhos? Não. Razões de mais alta política são as que por aí nos defendem e hão de defender. E quando elas cessassem ou fossem vencidas, não haviam de ser estas nossas fileiras que nos salvassem, mas sim o povo todo, os fortes, os fracos, os decrépitos, as crianças, as mulheres. Será, portanto, para obviar os tumultos, para coibir sedições, para conservar boa ordem e regimento no Estado? A esta pergunta não precisamos de responder. Bem respondida ela está numa página de 50 léguas de largo e 100 de alto que há 50 anos temos 100 vezes escrito, respansado e tornado a escrever com sangue de irmãos. Logo, se com o exército nos consumimos, não é para bem da paz doméstica. Ora, se tanto custa o exército e se tão inútil é, como já vimos, porque não insistiremos com os legisladores e para os que os hão de eleger no alvitre de se extinguir este imenso, este inútil, este estéril e esterilizador convento militar. O texto é A Felicidade da Agricultura. À história do ser humano. Não podemos colocar o projeto libertário nos mesmos termos em que colocamos um decreto-lei ou uma Constituição.
ou uma lei. São coisas demasiado imediatas para aquilo que o anarquismo pretendeu trazer à história. E aí é importante nós percebermos, já que se trata de uma revista libertária e que tem um longo passado na área destas ideias, é importante nós tentarmos de facto perceber o que é que a atualidade do anarquismo, por um lado, e ao mesmo tempo o seu futuro. É uma dimensão que a revista nunca pode esquecer e todos os números se preocupam de facto com este problema. Nós percebemos, através da leitura deste texto do Gandhi, que daquilo estamos a falar de facto de uma mudança do homem, de uma mudança do ser humano, e uma mudança não no imediato, mas uma mudança de longo prazo. Eu julgo que é esse o projeto libertário, não é? Não é um projeto, é um projeto para cada um de nós, é um projeto para cada uma das nossas vidas, é um projeto para a sociedade humana, não no imediato, mas numa evolução de longo termo. Eu diria que mais do que uma reforma, mais do que uma revolução, o anarquismo pretende trazer à espécie humana uma mutação cultural, uma mutação de hábitos. Nesse sentido, a Risoleta vai-nos ler aqui um texto, que é um texto altamente significativo, de um dos pensadores mais interessantes do anarquismo contemporâneo, e que é um texto que tem, em língua portuguesa, 30 anos. Foi publicado na revista A Ideia em 1989, no número 53, portanto, eu retomei neste número um texto que já tinha sido publicado na revista, em 89, há 30 anos. Portanto, foi republicado depois neste caderno que se fez há 2 anos e que aqui foi apresentado. O Mário Rui esteve na apresentação deste caderno, e é um texto chamado, se eu me recordo, Poder, Dominação e Autoridade. Sim, poder, autoridade, dominação, autoridade, poder, dominação. Poder, autoridade, dominação, uma proposta de definição. Exatamente. E o texto depois foi recolhido pelo próprio Mário Rui neste livro, Anarquistas e Orgulhosos de o Ser. Amadeu Bertolo é, portanto, um italiano que acabou de falecer há 1 ano ou 2 anos. Sim, 2 ou 3. 2 ou 3 anos. E é um texto, preparem-se para ouvir, de facto, um texto de grande qualidade e que abre horizontes muito vastos para aquilo que podemos chamar o projeto libertário e a atualidade desse projeto em cada um de nós e em termos de futuro. Foi em 2006. 2006, se a memória não me falha. o Amadeu. 2016. Desculpa, 16. Recentemente começou a aplicar-se o esquema da evolução natural, mutações essenciais e seleção positiva dos caracteres mais idóneos à sobrevivência, à evolução cultural dos homens. A dominação poderia ser vista como uma mutação, quer dizer, no nosso caso, como uma inovação cultural que, em determinadas condições, se revelou vantajosa para os grupos sociais que a adotavam em termos de sobrevivência, por exemplo, para uma maior eficiência militar, pelo que terá acabado por se impor como modelo, ou por conquista, ou por imitação defensiva. Uma variante desta hipótese, que me parece bastante convincente, consiste a imaginar que a mutação-dominação não apareceu completamente ex abrupto, mas que elementos da dominação, isto é, relações sociais parcial ou temporariamente modeladas pela relação comando-obediência e pela desigualdade de poder que esta implica, tenham sempre existido ou pelo menos pré-existido às sociedades de dominação, por exemplo, nas relações homem-mulher, idoso-jovem, guerreiros-não guerreiros, chefe-tribo.
Estes elementos de dominação teriam sido mantidos sob controlo pelas primeiras sociedades humanas, não permitindo a sua generalização como elementos centrais da cultura e da sociedade, até que a mudança das condições ambientais, internas ou externas aos grupos, tornaram possível a sua transformação em modelo de regulação dominante. Nesse momento teria acontecido a mutação, à qual teriam apenas escapado os grupos imunes ao contágio, porque isolados geográfica e culturalmente. Esta hipótese da mutação abre, ou melhor, reformula uma série de problemas relativos ao projeto de abolição da dominação que caracteriza o anarquismo, porque também a transformação anarquista da sociedade se apresenta nesta ótica essencialmente como mutação cultural. Neste projeto, os anarquistas são mutantes que tendem a multiplicar-se, a transmitir a sua anomalia cultural, anomalia em relação à normalidade, ou seja, ao modelo dominante, e ao mesmo tempo a criar as condições ambientais favoráveis à mutação, quer dizer, à generalização do caráter mutante, o que pode abrir caminhos a novas interpretações da relação entre anarquismo existencial, educativo, revolucionário. Amedeo Bertolo, Poder, Autoridade, Dominação, uma proposta de definição. Etc. E, portanto, isto não acontecia. Se por acaso acontecesse, obviamente que a dimensão também é outra e os anarquistas de Peniche lá também já lá tinham ido resolver a coisa a bem ou a mal, não é? Como é óbvio. Mas pronto, aqui a nossa dimensão, desta vez protestámos, coisa que às vezes, infelizmente, nem sequer fazemos. Houve muitos protestos, houve declarações, houve envios de e-mails, etc. A resposta que eles nos deram é a resposta que o Estado normalmente dá, porque ao contrário do que se disse aqui, desculpem, mas não existe, o Estado já não é controlável. Nós não conseguimos controlar o Estado. Não é em eleições, mudando governos, que se controla o Estado. Militar, não é? Mas nós podemos, em determinados níveis, estar, confrontar e criar consciência e movimento das pessoas, não é? Acho que o movimento das pessoas, quer em relação à NATO, quer em relação aos exércitos. Por exemplo, o nosso país, o nosso exército não serve para nada. Não serve para fazer de conta que temos inimigos que não são inimigos dos Estados Unidos, por outros, os Estados Unidos é inimigo deles, e a gente vai fazer o papel dos Estados Unidos e da NATO e da CIA. Nós temos um problema muito grande, que é o problema que eu chamo de defesa civil. Eu acho que devíamos começar a pensar em tentar impor, pelo menos, a ideia da transformação daquilo que se chama a defesa militar, que é uma treta, passo o termo, não é defesa militar por nada, não é? Se nós formos atacados, vem a NATO, se a gente não estiver na NATO, ela vem na mesma. Então nós temos consciência destas coisas, temos que ter consciência. E o nosso grande problema é a proteção civil a todos os níveis. E, portanto, acho que esta ideia que devia, eu tento mais ou menos explicar ou denunciar, é que todos os milhares de milhões que se gastam, não são muitos, entre aspas, 2000 e tal, na tropa, deviam ser desviados, na sua grande maioria, para a proteção civil. Fazer da proteção civil um exército civil. Não dar ao tio-tia, pedir aqui um helicóptero. Devia haver uma força aérea da proteção civil para os bombeiros deviam ter outra classificação, mesmo do ponto de vista social, não é? Aquilo que hoje a representação social dos militares e tal, devia calhar mais ainda aos bombeiros, a especialização, formação, combater um fogo. É muito mais difícil de combater um inimigo humano. Um inimigo humano a gente pensa como é que ele é capaz de pensar e a gente, podemos até adivinhar o que é que ele vai fazer. Um incêndio não é? Existem os incêndios que agora se autodesenvolvem e
criam até quase que um... Como é que chamam aquelas... Como é que chamam aquelas coisinhas que andam à volta? Os drones. Hã? Os drones. Não, hã? Os tornados. Desculpe. Os tornados. Portanto, é preciso, de facto, uma grande especialização. É preciso um grande apoiamento. É preciso escola a sério, para formar os bombeiros, bombeiros especializados, bombeiros voluntários, tudo isso precisa de um grande impulso. Portanto, esta ideia, também acho que cabe aqui nas vossas consciências, que não vamos acabar com a violência, acabando com os exércitos, mas não acabamos com os exércitos, acabamos com... Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. E aquilo que a gente tem neste momento, a violência ainda é difícil acabar com ela, mas para acabar com ela temos que começar a contestar a exigências e dar uma alternativa que é absolutamente necessária para a nossa defesa civil, o que chamam de proteção civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.